Um conceito bem importante quando nós estudamos fluxo magnético e bobinas é a definição de indutância mútua. O que é indutância mútua? A indutância mútua surge quando nós temos então bobinas com uma certa proximidade umas das outras. Então a definição de indutância mútua considera a relação entre o fluxo magnético concatenado em um determinado circuito devido à corrente que circula em outro circuito. A definição de indutância própria trata então da relação entre o fluxo que passa, por exemplo, em uma bobina devido à corrente dessa própria bobina. A indutância mútua então está relacionada com o fluxo que passa uma bobina, digamos, na proximidade dessa bobina 1, onde está circulando uma determinada corrente. Em que situações acontece isso que nós chamamos de acoplamento indutivo? Isso ocorre em várias situações e em várias aplicações. Indutores acoplados, quando temos mais de um indutor compartilhando, por exemplo, o mesmo circuito magnético. Quando nós temos transformadores, dispositivos então que também ocupam o mesmo circuito magnético e no qual nós podemos então converter tensão alternada em tensão alternada em diferentes níveis, coisa que nós vamos ver em breve. Também quando temos motores ou geradores, de uma forma geral, máquinas elétricas rotativas, sempre vai haver o acoplamento magnético quando houver, por exemplo, uma bobina no rotor e uma bobina no estator. E muitas vezes esse acoplamento magnético, em função da posição relativa, é variável, resultando então em indutâncias mútuas variáveis. Em algo que é mais recente e que também considera o mesmo princípio de funcionamento do transformador, os sistemas de carregamento wireless, conhecidos por não necessitarem de cabo para a conexão, então também são sistemas que utilizam bobinas e que utilizam esse conceito de acoplamento magnético de indutância mútua para a transferência de energia sem a necessidade de conexão de fios. Então vamos às definições, o que é indutância mútua e como se calcula. Vamos ao primeiro caso. Então, dada essa bobina 1 circulando uma corrente I1, essa bobina 1 produzirá um campo magnético no seu interior, orientado então de maneira a passar por dentro dessa bobina num certo sentido e por fora no outro sentido. Acontece que parte do campo magnético ou da densidade de fluxo magnético B1 produzido pela bobina 1 passa também pela bobina 2. Então, o fluxo 2,1 é o fluxo que atravessa a bobina 2 devido à corrente I1. E o que é a indutância mútua M21? Ela é definida como fluxo concatenado, ou seja, número de espiras vezes o fluxo, na bobina 2 devido à corrente 1. Então, dado um fluxo 2,1 que é B1 escalar ds2, onde o ds2 representa um elemento diferencial de superfície dessa área de seção transversal aqui da bobina 2, esse é o fluxo 2,1. Esse fluxo 2,1, fluxo que passa 2 devido à corrente 1, vezes N2, número de espiras 2, dividido pela corrente 1. Então aqui nós temos uma das indutâncias mútuas, M21, calculada em Henry. Se nós olharmos o recíproco, o caminho contrário, se nós tivermos uma corrente I2 passando pela bobina 2, essa corrente I2 produzirá um campo magnético B2, que por sua vez pode passar também pela bobina 1, resultando então no fluxo magnético 1,2. O fluxo magnético 1,2 é o fluxo que atravessa a bobina 1 devido à corrente I2.
E agora a indutância mútua M12 é definida como fluxo concatenado que passa a bobina 1 devido à corrente I2. Então é o recíproco, é o caso contrário desse visto anteriormente. Então, o fluxo 1,2 é o B2 que passa através da superfície 1. E aqui então M12 é número de espiras 1, fluxo que passa em 1 devido à corrente I2 dividido pela corrente I2. Então temos a definição também da indutância mútua M12. Algumas características importantes da indutância mútua. Aqui algo bem interessante que vai facilitar um pouco as coisas. Primeiro, as indutâncias, tanto as indutâncias mútuas quanto as indutâncias próprias, são quantidades definidas puramente pela geometria, tamanho, formato, número de espiras, o material magnético que compõe esse acoplamento magnético entre as duas bobinas e a posição relativa entre elas. Então, as indutâncias mútuas só dependem disso. E apesar dessa não ser uma conclusão trivial, ela parte lá do conceito de potencial magnético vetorial, mas as indutâncias mútuas, mesmo sendo calculadas de maneira diferente, por definição têm o mesmo valor. E aqui nós vamos chamar só de M. Então nós podemos omitir esses subscritos aqui, 2,1 e 1,2. Então, qualquer que seja o formato dessas bobinas ou sua posição relativa, as indutâncias mútuas são iguais. Isso é obtido a partir de uma expressão chamada fórmula de Neumann. É uma expressão que trata da relação entre o fluxo magnético e um cálculo obtido a partir do potencial magnético vetorial. Então se chega à conclusão que essas duas expressões são equivalentes. Então, um exemplo aqui considerando aquilo que já foi visto sobre solenoides. Então vamos considerar aqui um solenoide de comprimento L, um solenoide que tem duas bobinas enroladas no mesmo material magnético, material de permeabilidade magnética μ e uma área de seção transversal A. E vamos considerar de início o caso ideal, um caso sem dispersão do fluxo magnético. O que é a dispersão do fluxo magnético? A dispersão está associada às linhas de campo magnético que passam uma bobina sem passar a outra. Então, nesse caso aqui, seria um caso com dispersão. Vamos considerar de início um caso ideal, sem dispersão do fluxo. Nesse caso ideal, indutância mútua M21, N2, fluxo 2 devido à corrente 1, dividido pela corrente I1. Então, N2 sobre I1 colocamos aqui na frente. O fluxo 2 devido à corrente I1, isso já foi calculado para o caso do solenoide. É o fluxo produzido por 1, já que o fluxo todo é compartilhado pelas duas bobinas, não tem fluxo disperso em nenhuma das bobinas. Então, a indutância 2 devido à corrente I1 é obtida a partir então de μ N1 vezes N2 vezes a área dividido pelo comprimento do solenoide. O mesmo raciocínio pode ser feito para a indutância mútua 1 devido à corrente I2. Número de espiras 1 vezes fluxo que passa em 1 devido à corrente 2 dividido pela corrente 2. Então aqui o fluxo que passa em 1 devido à corrente I2 é o próprio fluxo produzido pela corrente I2, que vocês já calcularam para o caso do solenoide, já viram? μ vezes N2, corrente I2, área dividido pelo comprimento. Então aqui também tem uma simplificação, a corrente desaparece e se verifica então, nesse caso ideal, que as indutâncias mútuas são iguais. Mas esse é um caso ideal. Tá? Vamos considerar nessa situação essas duas grandezas iguais, e isso é de fato assim, independente da forma e da geometria e da posição relativa. Mas a questão é a seguinte: quais são as indutâncias próprias dessas bobinas?
essas bobinas continuam tendo suas indutâncias próprias, relacionadas aos fluxos concatenados que passam através delas, devido à própria corrente delas. Então, as indutâncias próprias são L1, μ vezes N1 ao quadrado, a área de seção transversal dividido pelo comprimento. E L2 também, de forma equivalente. μ, permeabilidade magnética, número de espiras 2 ao quadrado, a área dividido pelo comprimento. Então, se nós multiplicarmos esses dois termos, ficaremos com todos os termos ao quadrado. μ ao quadrado, N1 ao quadrado, N2 ao quadrado, área ao quadrado, dividido pelo comprimento ao quadrado. E se vocês olharem, isso é igual à indutância mútua M ao quadrado. Então, no caso ideal, quando tem acoplamento magnético perfeito, sem dispersão do fluxo magnético, fica fácil de calcular a indutância mútua por essa expressão. Basta conhecer a indutância 1 e a indutância 2. E tirarmos, então, multiplicarmos essas indutâncias e tirarmos a raiz quadrada. Então, se chega, no caso ideal, a um valor dm, de indutância mútua entre as bobinas, uma expressão bem simples. Mas em termos práticos isso não ocorre. Sempre haverá, por menor que seja, uma dispersão do fluxo magnético. Então, no caso real, de que forma nós podemos considerar essa dispersão? Como um fator de acoplamento K, um fator que assume valores entre 0 e 1. Então, esse fator de acoplamento K, tendo um valor 0, significa que não há acoplamento magnético entre as bobinas. Então, L1 e L2 são as indutâncias próprias, mas como K é igual a 0, a indutância mútua é 0. Em um caso ideal, então, quando há acoplamento magnético total, quando não há dispersão do fluxo, o K é igual a 1 e nós retornamos então à expressão vista anteriormente, m igual a 1 raiz quadrada de L1 vezes L2. Então, lembrem sempre, quanto maior o valor do K, mais próximo de 1, maior é o acoplamento magnético entre as bobinas. Em algumas situações nós queremos um acoplamento magnético nulo, nós não queremos que tenha acoplamento magnético. Em outras situações na engenharia, nós queremos que tenha acoplamento magnético máximo. Então, se constrói esse dispositivo, esse indutor acoplado, esse transformador, enfim, essa máquina elétrica rotativa para ter um acoplamento magnético máximo. Então, são várias situações e para isso, então, nós precisamos conhecer a geometria, enfim, porque a posição relativa entre as bobinas vai afetar então o valor K. E a energia? Como fica a energia armazenada em circuitos magnéticos ou armazenada em indutâncias quando temos mais de uma indutância e há acoplamento? A energia total armazenada no campo magnético é a soma das energias armazenadas na indutância própria 1, que é 1 meio de L1 e 1 ao quadrado, mais a energia armazenada na indutância própria 2, havendo corrente, lógico, havendo corrente I1 e corrente I2. Temos essas duas parcelas de energia, no caso aqui na indutância 2, 1 meio de L2 e 2 ao quadrado. E aqui tem um terceiro termo, que pode ser positivo ou negativo, que está associado então à indutância mútua vezes a corrente I1 vezes a corrente I2. O sinal será positivo quando as duas correntes trabalham de maneira a aumentar o campo magnético na região interna às duas bobinas. E o sinal será negativo quando os efeitos de campo magnético produzido pelas duas bobinas se opõem. Então, podemos ter situação onde essa indutância mútua ou essas correntes trabalham de forma a aumentar a energia ou de forma a diminuir a energia total armazenada no campo magnético. Então, o conceito de indutância mútua é um conceito relativamente simples, ele é baseado no conceito de indutância própria
E a indutância mútua vai existir e vai ser tanto maior quanto maior for o acoplamento magnético. Esse acoplamento magnético sendo pleno, sendo perfeito, chegaremos a um caso ideal com K igual a 1, a indutância mútua igual a raiz quadrada de L1 vezes L2.